pelo Facebook, pelo Instagram. Façam a sua inscrição em nosso canal. Mande as suas sugestões. Isso é de suma importância para que essa TV possa prosseguir, informando, né? Ajudando, colaborando com a vida. TV Campo Grande RJ. Junte-se a nós. Oi gente, eu sou Valesca Cabral, atriz e apresentadora do canal Identidade Cultural. Nós, em parceria com a TV Campo Grande, Rio de Janeiro, temos a alegria de estar reprisando nossas melhores entrevistas. E hoje o nosso bate-papo tá pra lá de especial, com ele que é atleta, professor e coordenador do projeto Cultura na Sexta, Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG da Rua. Fica aí, não perde, hein? Identidade Cultural hoje, recebendo em nossos estúdios Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG da Rua. Seja bem-vindo. Obrigado. Quem é e de onde vem Wanderson Jeremias? Quem é e de onde vem Wanderson Jeremias? Bom, vem literalmente da rua, né? Acho que eu morei muito tempo, né? Meus pais moraram muito tempo em Coelho Neto, lá no Morro do Jorge Turco. Depois eles vieram para a Zona Oeste. E aí, nesse trajeto todo, meus pais faleceram e eu vim para o Cesarão para morar com meu avô. Eu acho que você pode contar um pouco da minha história, que é dizer que a gente é persistente, né? A galera guerreira. Então, acho que o Wanderson vem um pouco disso. Então já está explicado, WG da Rua por esse motivo. O WG pegou no apelido, acho, por causa do basquete, né? Porque para falar Wanderson Jeremias na quadra, onde Sim. Tudo é dinâmico, bem rápido, eu acho que não pegava bem. Aí abreviaram e botaram o W e o G de Jeremias, aí ficou WG, e aí como eu joguei muito basquete de rua, aí ficou WG de Rua. E como que o basquete entrou na sua vida? Bom, foi através do colégio, né? Porque nesse meio tempo, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer muita coisa que desagradava, né? As famílias. E então, o basquete foi como um anjo salvador, né? Que eu posso dizer para mim. Eu conheci um rapaz dentro de um ônibus que me apresentou o basquete como forma não só de diversão, mas também como arte, como cultura. Eu acho que o Paulo Adão foi como um anjo salvador que me apresentou o basquete e que me fez abrir as portas para o mundo. E aí, entrando no basquete, você se tornou um atleta? Sim. Isso eu passei pelo colégio, né? Fiz todo aquele... Sabe? Porque eu estava muito atrasado nos estudos. E aí, acho que para mim a primeira vitória dentro do basquete foi conseguir uma bolsa no colégio aqui mesmo da Zona Oeste, chamado Antigo Colégio Delta. E aí eu joguei por lá e eu consegui uma bolsa. Fiz várias modalidades lá, mas me identifiquei mais com basquete, através dessa força aí do pessoal. E o basquete foi como... deu norte, né? Alinhou. E você se tornou um professor... enquanto já era um atleta e já campeão, né? Você tem aí uns campeonatos bonitos aí. Sim. Ou depois? Acho que isso tudo foi um processo, né, Valesca? As coisas aconteceram, porque eu me lembro que a primeira vez que eu assumi uma função de professor, sem nem ter passado primeiro pela faculdade, nada disso, foi em 90, nos meados dos anos 90, quando esse próprio amigo que me apresentou o basquete faleceu. A gente tinha um time e a gente ficou meio perdido, né? Então eu assumi o time, como para poder passar um pouco do que eu sabia, e assumi um time também feminino,
que era para poder dar algumas funções e tudo, passar o que... Aí sim eu vi que tinha condições de passar, de desenvolver, não só jogar, mas também desenvolver para as outras pessoas. Isso. E quais foram, então, as dificuldades que você sentiu quando você assumiu essa profissão, esses atos, né, de lecionar? A tua primeira intenção foi ensinar realmente o basquete, ou já tinha por trás disso uma outra intenção mais social? Sim, porque eu vivi esse meio com o Paulo e com as outras pessoas, um meio muito mais cultural, né? Era uma forma de estar saindo da minha comunidade, vendo outras pessoas. Então, a forma de lecionar é só uma forma de poder passar aquilo que eu absorvia do lado de fora. Porque eu sinto que às vezes as pessoas de comunidade, ou até as pessoas de condomínio também, que vamos falar que com dinheiro ou sem dinheiro você fica meio, às vezes, aprisionado. Eu sempre falo assim no meio das minhas palestras que a gente vive ainda no mito de Platão, ainda sobre da caverna. Que a galera vê as imagens, vê as coisas acontecendo, mas não está ligado no que o mundo acontece, do que tem lá fora da caverna. Então eu tive a oportunidade de sair dessa minha caverna, que era a minha comunidade, que era a minha casa, através do esporte, e pude ver várias outras coisas acontecendo no mundo. E aí, só que, a necessidade de voltar e mostrar aquilo que aconteceu era fundamental para mim. Então isso é que me faz, às vezes, sempre estar em contato com a minha comunidade, sempre estar em contato com os meus, né? Para poder passar. Então isso vem da forma natural, porque eu acho que o professor vem dessa forma, né? Sim. Isso aí é uma coisa que nasce com a gente. Então, aí você foi encontrando esse espaço para passar o que você aprendeu e você foi obtendo resultados semelhantes aos seus. Sim, é porque eu tive a oportunidade não só de passar pelo basquete profissional, de fazer todo esse trajeto, eu tive a oportunidade também de fazer o basquete de rua. E dentro do basquete de rua eu tive contato com várias ONGs do Brasil. Tive a oportunidade de ver vários lugares e as coisas acontecendo. E eu era muito cobrado também das coisas que eu não fazia dentro da minha comunidade. Então as pessoas viam, você faz isso, faz aquilo e você não vem. Até que um dia, ou melhor, no ano de 2005, eu resolvi fazer da minha forma, do meu jeito, como eu achava que poderia fazer. Reuni 5 crianças dentro da minha própria comunidade e ali comecei a passar o pouco que eu sabia do basquete, né? O basquete era a minha ferramenta de falar com eles. A intenção não era nem se encaminhar para um esporte em si, ver campeão, nada disso. Era só uma forma de trocar ideia, de conversar e passar alguma mensagem positiva do caminho que eu estava vendo que não era legal. Sim. Aí você conseguiu apoio para isso? Não, isso aí, o apoio que eu consegui é bem verdade, que a gente, quando pensa em apoio, a gente pensa no apoio financeiro, mas nem sempre isso. Apoio que eu consegui foi o apoio das próprias crianças, dos pais, dos alunos, dos amigos em volta. Eu acho que esse apoio que é um apoio importante. Para você fazer alguma coisa acontecer, precisa de muita gente. Sim. A gente acreditar que a gente pode fazer alguma coisa, são outras pessoas que dão aporte, né? Dão força, incentivo. Acho que esse apoio é fundamental para as coisas poderem se prolongar. E aí, assim, apareceu Cultura na Sexta. Sim. O Cultura na Sexta veio dessa necessidade, né? Que eu via as coisas acontecendo na minha comunidade e nem sempre eu conseguia entender o porquê. Eu queria sempre poder estar em contato, poder fazer uma mudança, fazer a diferença. A gente sempre tenta buscar coisas que possam fazer a diferença na vida da pessoa. Então, a Cultura na Sexta nasceu dessa necessidade. De eu ver um ponto lá na comunidade que a gente não tinha uma quadra de esporte, como não tem até hoje, uma quadra completa de esporte. Você não tem um centro cultural, alguma coisa que possa fazer aqui. Aí vamos pensar na Zona Oeste em si, né? Quantos centros culturais tem? Quantas coisas acontecem? Então você precisa fazer do jeito que tem. Então eu sempre consegui fazer o melhor com o que eu tinha. Sim. E com o que eu tenho até hoje. Então essa que é a bem verdade. O Cultura na Sexta nasceu do melhor que eu tinha para fazer naquele momento. E o Cultura na Sexta, ele une o esporte com a poesia. Isso, aí já vem um longo processo. De 2005 a 2009, eu fazia o quê? Eu incentivava eles a ir
para jogar, para treinar, tirava eles da própria comunidade, levava eles para outros locais, levava para teatro, museu, e não só para jogos também, né? Tentava ver mostrar uma outra visão, que eu tinha essa outra visão, a gente fazia muita coisa. Só que aconteceu de vir um grupo, o Harley Globetrotters veio aqui para o Brasil, e a gente fez a abertura do Harley Globetrotters no Maracanãzinho. A gente fazia muita coisa de freestyle. Para quem não conhece, freestyle é estilo de rua, é uma coisa estilo livre, é um basquete mais uma brincadeira. E a gente fazia muito isso. Então reunia algumas crianças que já faziam isso comigo, já saíam, a gente fazia os jogos, apresentações em alguns lugares, e eu levei eles para poder fazer a abertura do Harley Globetrotters no Brasil. Chegando lá, eu entreguei um texto para cada um, porque eu nunca quis ser muito protagonista da coisa. Eu sempre queria deixar as crianças falarem por si, mostrar a comunidade, mostrar que tem futuro, que pode fazer as coisas. Eu comecei a entregar alguns textos e algumas crianças não quiseram. Umas 3 ou 4 crianças falaram para mim, me entregaram o texto na minha mão e eu não vou ler. Aí eu falei, cara, tu não vai ler? Ele, não, pô, eu não vou ler. Eu faço um movimento aqui, mas eu não vou ler. Eu falei, achei, pô. Eu fui tentar ver o que estava acontecendo, né? Porque umas crianças não quiseram ler. Eu falei, pô, não era o medo de estar lá, porque pô, eles tinham medo para mais de 50 mil pessoas lá, um Maracanãzinho cheio, eles já tinham se apresentado em vários lugares, e eu fui tentar entender qual era aquele medo deles. E eu fui entender e ver que alguns não sabiam ler. Então, criança com 13, 14 anos de idade não sabia ler, não sabia escrever e se expressava através do esporte, através daquela bola. Era a forma dele se expressar. E aí eu busquei isso, né, lá com a diretora, muitos amigos, né, professoras, para entender o que era que estava acontecendo, qual era aquele fenômeno que criança com 13, 14 anos não sabia ler. Aí, pô, ficava forçando eles não desenvolviam essa parte. Não era o medo de se apresentar, mas é que eles não sabiam mesmo. E uma das diretoras, que era muito minha amiga na época, ela falou, olha só, está acontecendo um problema aqui na comunidade, está tendo esse problema da gente tem que fazer uma aprovação meio que automática para eles, e aí eles não conseguem acompanhar. Então eles vão passando e sem ter base. Aí eu falei, caramba, o basquete não está ajudando em nada. Por mais que seja uma expressão deles, para a gente poder estar em contato com o mundo, entender o que está acontecendo e poder se expressar de uma melhor forma, ainda mais para procurar um emprego, poder acessar a internet, você precisa estar lendo, você precisa saber, você precisa fomentar tudo isso. Aí o que aconteceu? Eu chamei uma amiga, Vânia Moraes, e a gente, primeiramente, a gente não era nem a poesia. Só que eu e ela, a gente trocava muito livro, poesia, conversava, a Vânia sempre me ajudava nessa parte. E aí o que aconteceu? Ela veio para o Cesarão, ela saía de Maricá, de 15 em 15 dias, vinha para o Cesarão, Santa Cruz, e a gente fazia o quê? A gente batia texto, conversava com eles, ela tentava fazer mais o quê? Era uma... Como assim? Era aquele reforço escolar. Tipo, era um reforço escolar. Pegava as matérias que eles tinham e começava a dialogar com eles, mas, pô, a gente fazia isso dentro da sala de aula. A gente conseguiu isso dentro do CIEP, que sempre ajudou a gente, o CIEP de Maionelli lá no Cesarão. As diretoras todas que passaram por lá viram a seriedade da gente fazer as coisas acontecerem, de tentar movimentar. A gente fazia dentro da sala de aula. E aí o que acontecia? A gente terminava o basquete, fazia de todo aquele treinamento, aquela coisa, e levava as crianças para dentro da sala de aula. Aí, pô, sempre tinha aquela embromation, né? Pô, hoje não dá, professor, caramba, não vou para a sala. Porque, pô, já tem aquela figura, pô, é o que eu penso hoje. Existe muita gente fazendo coisa boa dentro da sala de aula, dentro das escolas, dentro das CRE, dentro do Ministério da Educação. Eu acredito que tem muita gente fazendo coisas boas. Mas a gente tem que pensar de uma outra forma. A gente tem que pensar numa outra visão que a gente possa chamar esses jovens, principalmente os jovens de periferia, porque tem a estima muito baixa. Então a gente precisa repensar as coisas, como a gente vai fazer para atrair e tirar essa evasão escolar. E aí, o que aconteceu? Eles saíam, eu falei, cara, eu ficava transtornado. Eu falava, pô, a gente faz o maior esforço, Vânia vem não sei de onde para vir para cá e trabalhar as coisas com ele e vocês não participam. E eu fiz o inverso. No próximo treino, que tinha esse trabalho, eu fiz dentro da quadra. Antes de começar o basquete, a gente começou a fazer. Então, o que acontecia? Eles mesmo assim, eles ficavam meio dispersos.
Mas aí a gente trabalhava, tentava pegar o reforço, essas coisas todas. Só que uns iam falando a poesia, falando as coisas, e outros iam fazendo basquete freestyle ali naquela hora, fazendo aquela brincadeira. E aí eu vi que isso podia dar uma outra cara ao projeto. Sim. Então comecei a cobrar que uns fizessem a poesia e outros fizessem o basquete freestyle, e a gente uniu isso formando o Ponto da Palavra, que é a união do basquete com a poesia. Quando a gente fala muito isso, as pessoas ainda não conseguem conceber, porque eles falam jogando, como é que é? Mas é simplesmente uma forma de poder puxar eles e dar força para eles poderem lerem mais, se informarem cada vez mais e darem um referencial, né? Dar uma outra cara para eles. E existe a possibilidade deles criarem os textos? Hoje sim, porque antes a gente pegava alguns textos, né? Como eu sou muito fã do hip hop, então a gente pegava muita coisa do hip hop, alguns textos e algumas poesias, e passava para eles, trocava ideia, e hoje eles estão próprio produzindo os textos deles, né? Eles mesmos que fazem os textos e a gente faz as apresentações por aí. E hoje, de onde vem o material para essas aulas, para esses encontros? Já está mais fácil? Não, a dificuldade é enorme. A gente tem muitos pilares, né, cara? De galera que acredita na gente e sempre está apoiando de alguma forma, seja por um modo de doação, seja por indicação. Eu acho que ainda a gente não tem um patrocínio master, né? Alguma coisa que possa manter. Sim. Mas a gente vai conseguindo com força e coragem, né? Ainda não tem isso. Outros profissionais ajudam vocês? Sim. Tem 3 professores de educação física, além de mim, para poder estar lá junto com eles. A gente vai se revezando. Tem a Vânia, que hoje já conseguiu formar um time de poetas aí, que estão sempre ajudando, estão sempre passando por lá. E fora milhões de pessoas, como você também, está sempre apoiando o projeto. Sempre poder, né? E onde acontecem as aulas? Acontece no CEP Ismael Nery. Acontecia antes numa quadra aberta que tinha lá, que eu queria muito falar sobre essa quadra, porque acho que foi uma das primeiras vitórias do projeto, porque o projeto começou com 5 crianças, depois passou para 20, 30, e depois com uns 4 ou 5 meses a gente já tinha 50 crianças. E essa quadra ali ficava perto de um ponto de vendas dentro da comunidade. E uma das primeiras vitórias foi que o rapaz lá falou comigo lá: WG, não dá para poder ficar essas crianças aqui passando onde a gente está aqui. E eu expliquei para eles, cara, não existe outra quadra no Cesarão. O que é melhor? Eu ficar com as crianças aqui? Não, cara, mas o problema não é isso. O problema é o risco dessas crianças estarem aqui, tá perto. E essa foi uma vitória, porque ele levou esse problema lá para as autoridades deles e conseguimos deslocar isso para um outro lugar. Não foi para terminar, mas pelo menos já saiu de frente da comunidade. Sim. Então a gente já conseguiu aquela quadra e eles já saíram de lá. Eu acho que é uma dos pontos positivos. Teve algumas baixas, né? Mas esse é um ponto positivo aí do projeto. O projeto já está com a visibilidade bastante satisfatória, né? Já teve a oportunidade de ser vinculado pela Rede Globo em vários programas, né? No Se Vira dos 30 do Faustão, é o Mais Você de Ana Maria Braga, no Esquenta de Regina Casé. Qual foi o impacto que isso gerou em torno do projeto em si? Eu acho que a visibilidade é muito bom. Né? Bom em si porque dá a oportunidade da gente criar uma voz, né? Sim. Porque dentro da comunidade, eu acho que sempre já falei isso para as pessoas, acho que tem muita baixa estima, né? As pessoas não acreditam, não sei o que plantaram antigamente, porque até hoje isso está brotando ainda. É muito difícil você falar para a pessoa poder acreditar, uma criança poder acreditar. Então acho que quando eles se verem em outros lugares, ver outras pessoas falando para ele, dando coisas positivas para eles, acho que isso faz despertar coisas boas, sempre. Sem dúvida. Você, como um profissional do esporte, que legado a Rio 2016 deixou para os nossos jovens futuros atletas? Deixou? Que legal, que legado, né? Bom, é muito bom falar sobre isso, porque a gente precisava muito mais, né? A gente precisa entender que o esporte, a cultura, a educação são bases e pilares que podem mudar o mundo mesmo. Não é utopia, não. Eu sou a prova viva que isso pode ser
ser feito. Então, eu acho que a Rio 2016, as Olimpíadas, podiam abranger cada vez mais. Investimento muito, muito limitado, tá, nas áreas, principalmente do transporte, porque acho que a grande fala para aqui para a Zona Oeste foi o transporte. Eu acho que não atingiu a todos, não contemplou a todos. Então, e na base do esporte, pior ainda, porque não atingiu aonde que tinha que acontecer. Dentro das escolas, priorizar as escolas, equipar cada vez mais, abrir vários centros olímpicos, fortalecer isso aí, dar mais condições para os professores e entender que projetos sociais, entender que as outras pessoas que fazem essas coisas acontecer dentro da comunidade, às vezes não tem nenhum preparo ainda. Aquela formação acadêmica, aquela coisa toda, mas eles fazem aquilo com amor e têm uma propriedade para poder fazer aquilo que precisa ser apoiado, precisa ser levado em conta. Então, acho que fortalecer essas bases aí, acho que o legado olímpico seria muito melhor. Eu acho que agora a gente perdeu essa oportunidade, passou essa época, o ano agora está cada vez mais de escassez para tudo, e uma das coisas que sempre é tocada e sempre é jogado fora é a cultura, é o esporte, é a educação e a saúde. É isso. Quem é o ídolo dos seus alunos? Lógico, antes de você. Além de você. Cara, a gente sempre, quem é para uma criança ou adolescente, sempre são os pais, sempre são os responsáveis. Acho que as pessoas têm que entender que os responsáveis, os pais, mães, são sempre os primeiros ídolos das crianças. Então, se a gente conseguir passar uma boa imagem, tentar passar coisas boas, só vai dar fruto bom. Sim. Então, esses são os ídolos. Os primeiros ídolos de qualquer criança, qualquer adolescente, são os pais, são os responsáveis. Que outro esporte você admira? Eu sou amante do esporte, né? Então é muito difícil de eu falar de um esporte que eu admiro, assim, o futebol. Se você não jogasse basquete, que outro esporte você faz? Bom, eu faria atletismo, porque eu já fiz muito, faria handball, porque fiz no colégio também. Futebol não tanto, mas eu faria também. Eu acho que o esporte em si, as pessoas têm que entender como um esporte não só como alto rendimento. Sim. Tem que entender o esporte como ferramenta. Então, até cuspir distância, se tivesse esporte, eu faria também, porque ele é agregador, ele é transformador. Então, se a gente acreditar que pode fazer a mudança através do esporte, a gente estaria anos-luz na frente aí, porque se os dirigentes entendessem o quanto de poder tem nessa ferramenta, nessa força do esporte, da cultura, meu Deus do céu, poder transformar uma pessoa, a gente tem um outro país, um Brasil bem melhor. Quais são os seus projetos para 2017? Os projetos de 2017 é cada vez mais reforçar o Cultura na Sexta. Eu quero cada vez mais pensar em sair de cena e a coisa acontecer. É isso que a gente pensa, né? De eu poder fazer outras coisas e o projeto poder tocar por si. Hoje isso não é realidade. Hoje depende muito da minha participação. Sim. E participação de outras pessoas também. E em 2017 a gente quer criar essa identidade, que é poder cada vez mais colocar a Zona Oeste como um polo de cultura, de educação, de arte. A gente fizemos em 2016, pegando o gancho das Olimpíadas, que as coisas não aconteciam. Tinha crianças que dentro do projeto não entendiam que as Olimpíadas estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Nossa. E olha, um dos polos das Olimpíadas era na Barra, isso, pertíssimo, e as crianças não entendiam que aquilo aconteceu. Então a gente criamos o Festival Cultura na Rua, onde a gente fez um movimento ali, que a gente levou vários artistas, várias pessoas podendo fazer a coisa acontecer. Gente de tudo quanto é estado veio para cá. E aí a gente fez um movimento, aquele festival foi para poder abrir um pouco os olhos e mostrar que tem condições de as coisas acontecer dentro do shopping de Santa Cruz, no estacionamento ali. Teve esse movimento teve uma coisa bem legal, porque a gente fez a gente sempre tem campeonato de freestyle, que são movimentos que as pessoas fazem, brincadeira, e dentro desse movimento que a gente fez o primeiro freestyle poético, onde a gente colocou o pessoal para poder recitar poesia e fazer fazer o basquete freestyle.
E vieram gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza, veio gente de Campos, tudo quanto é lugar. Veio o pessoal da música, cara, a banda DSD teve lá também, fez um barulho. Teve o Fernando Medeiros, que é um dos amigos do projeto. Teve caramba, quem mais que teve lá? Meu Deus do céu, teve o da Gama, a galera da Gama teve também fortalecendo. Pô, uma infinidade de gente que eu não vou conseguir. Tem que ter o segundo. E a gente está pensando para fazer em 2017, hoje o segundo. O que aconteceu? A gente criou um canal de comunicação com o mundo todo. Sim. Através do projeto, com essa identidade de colocar a poesia, colocar o ponto da palavra, a gente conseguiu falar com várias pessoas. Uma das pessoas que a gente conseguiu foi falar com o pessoal lá do Uruguai, que tem uma rede chamada RIB, que é Rede Internacional de Basquete Educativo. Em 2013 a gente foi para lá, a gente fez um tour e mostrou como é que era, porque eles queriam entender como é que era a dinâmica do basquete, da poesia, e como é que a gente conseguia ter acesso a todas as comunidades aqui do Rio de Janeiro. Porque a gente fez muita coisa, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, a gente poder chegar. E aí em 2013 a gente foi para lá, movimentou bastante. Em 2014 a gente trouxe esse festival, esse seminário para cá, para Paraty. E aí já teve... É difícil a gente falar isso, né? Porque a gente entende que os nossos recursos são pontuais, né? Sim. A gente não pode planejar muita coisa daqui a 3, 4 meses. A gente sempre consegue, eu acho que por graça de Deus, da gente conseguir fazer as coisas acontecerem. De estar movimentando com aquilo que a gente tem, com o pouco que a gente tem, conseguir movimentar. 2014, com muita luta, a gente trouxe para cá, para a gente, de mais de 12 países, né? Vem gente do Mali, do Chile, da Argentina, veio um da Grécia, trouxemos para Paraty, colocamos em contato com as crianças, movimentando, então que fortalecemos essa rede. E aí, em 2017, a gente já foi convidado de fazer o Festival Cultura na Rua de 2016, lá no Uruguai. Olha só. A gente já tem uma rede, um pessoal que já faz um trabalho lá com basquete, que faz um trabalho... Tem o Rubens, né, que é um nosso amigo que faz o trabalho lá, Basquete Libertar. Ele ensina as crianças a montar a tabela de basquete, um serviço de maçonaria. Então, vai muito além do esporte como ferramenta. Que maravilha. A mente está ali focada, isso, né? Só em coisa boa. Sim. Então, nós vamos agora para o nosso bate-bola, ou seja, a bola na cesta, pode ser? Pode ser. Cor. Cor? Pode ser preto. Dor. Dor? Meu joelho, que dói até hoje. Flor. Rosa. Amor. Meus filhos, né? Inverno ou verão? Verão sempre. Um dia. Hoje. Melhor mês? Hoje também. Uma alegria? Uma alegria? Poder influir positivamente na vida das pessoas. Noite ou dia? Dia. Chuva ou sol? Sol. Um ídolo? Um ídolo? Pô, eu posso dizer que foi o Paulo Adão, que eu acho que se eu não tivesse esse contato com ele, talvez hoje a gente não estaria aqui conversando. Uma decepção? A decepção? Cara, não ter encontrado ele antes. Uma inspiração? Uma inspiração? Cara, eu sou vidrado pelas boas vibrações. Acho que as pessoas que movimentam o mundo são sempre inspiradoras. Acho que cada ser humano que respira e pensa coisa com justiça, para mim, é uma inspiração. Um esporte? Aqui no gelo! Comida predileta? Vou falar que prato cheio, derramando, caindo assim por lá. É fundamental em uma pessoa? Caráter, sempre. E você não suporta? Não suporto. Mentira, né? Razão ou coração? Coração sempre. Um livro? Um livro? Nunca Deixe de Tentar, de Michael Jordan. Um som ou um ritmo? Oi? Um som ou um ritmo? Cara, pra mim, um som, um ritmo, vamos botar um hip hop, chá. Criança? A minha e dos outros também que eu cuido. Homem? Oi? Homem?
Não sei, essa agora me pegou. Um homem. Vou botar assim, referencial, que pode ser de referencial. Eu vou dizer Jesus Cristo, para mim é um grande... Mulher. Minha mãe. Uma frase. Uma frase? Não confunda, vou dizer agora igual o Sérgio Vaz, que ele fala assim, ó, não confunda briga com luta, porque briga tem uma hora para acabar e luta é para uma vida inteira. Esse ele diz, Sérgio Vaz. Bravo. O que precisa para um aluno, né? Para uma pessoa, uma criança, um adolescente que queira ser um aluno do Cultura na Sexta? Eu acho que é muita disposição. Né? E como ele pode localizar, entrar em contato? Então, através das redes sociais, aí o Cultura na Sexta está aí em todas as redes sociais. Agora, mais uma com identidade cultural, dando esse espaço aí para gente. Eu acho que procurando nas redes sociais, a gente está hoje limitado, né? Porque cada dia mais a escassez das coisas, as dificuldades para poder se locomover na comunidade. A gente está sempre no CIEP Ismael Nery, todo sábado a partir de 3h30, ali movimentando, fazendo, de 3 até as 5h30 lá. Ele pode chegar lá Sim. e fazer a inscrição, pegar a inscrição lá com a gente, ou pode conversar para a gente através da internet, através das páginas, das redes sociais aí, falar com a gente, que aí vai conseguir poder entrar e acessar lá. Ok. O Cultura na Sexta, ela tem um símbolo, um movimento. Tem. Né? Então, explica um pouquinho dele pra gente, mostra pra gente. Como a gente falou sobre o freestyle, a gente sempre mostra aqui a bola, né? A bola aqui. Essa bola mágica que gira, encanta todo mundo. Representa o esporte. E a caneta no Cultura na Sexta representa a educação. Quando a gente mistura tudo isso, esporte, educação, arte, cultura, movimenta a bola para uma criança e diz, olha, você pode, você consegue, você pode transformar o mundo. A gente acredita que se abre, né? Sim. Ele entende que é capaz, porque não adianta só o WG fazer isso. Eu acredito também que você pode fazer, Valesca. Quer tentar? Será? Hein? Quero. Vamos? Vamos. Vou mostrar aqui. Segura. Tá. Mostra. Isso, bem forte. Não é nada. Que mágico! Esporte com educação, irmão. Por isso que a bola é na caneta, por isso que a bola é na caneta. Essa mistura. Vamos brindar? Vamos. Que maravilha, identidade cultural. Vai ficando por aqui, muito feliz e desejando a você todo sucesso, muita luz sempre, que todos os projetos sejam realizados. Obrigado pela presença. Obrigado. O canal Identidade Cultural agradece aos nossos apoiadores. A Arena Carioca Chacrinha, os lanches da Equilíbrio Sabor, Arthur Maciel Advogados, Clínica Odontológica Idente e a Fábrica de Salgados Sonho Dourado. Compartilhe nossos vídeos, clique em gostei e inscrevam-se aqui.